Graça e paz, meus amados, estamos aqui em nome de Jesus para mais uma leitura da palavra do Senhor que se encontra em Ezequiel capítulo 8. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado para a porta do norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. De repente, estava ali a glória de Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado ciúme do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Você vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo? Venha, e eu lhe mostrarei pecado ainda mais detestáveis do que este. Então ele me levou porta do pátio do templo, onde havia um buraco no muro. Disse-me: agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animais que rastejavam e criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estavam ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Josanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incenso que subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: Filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? E dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. E acrescentou o Senhor: venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que este. Em seguida, levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam assentadas chorando pelo deus Tamuz. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou: venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que esse. Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão, e adoravam o sol. Filho do homem, você viu isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência e que fazem zombar de mim e provocar a minha ira? Por isso responderei com fúria: não pouparei, terei piedade, mas se clamarem bem alto, não ouvirei. Senhor, estamos aqui, Senhor, para mais estudo, Senhor, da Tua Palavra, que o Senhor nos dê direcionamento, Deus, para que possamos refletir e que o Senhor fale aos nossos corações de acordo com aquilo que estamos necessitados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesse capítulo 8, Deus leva Ezequiel a ter uma visão de pecados que eram cometidos dentro do templo do Senhor. E ele pega Ezequiel e leva ele através do Espírito e dá uma visão dele desse lugar. E Ezequiel é muito
um livro que ele é muito específico com data. Ezequiel tem o cuidado de datar as coisas que acontecem quando o Senhor dá uma visão. E ele datou esse dia, que é 17 de setembro, no 6º ano do exílio. Quer dizer, já tinham 6 anos que eles estavam exilados ali na Babilônia, junto ao rio Quebar. E os anciões de Israel estavam na sala, junto com Ezequiel, quando apareceu uma imagem para Ezequiel semelhante a um homem. E a imagem desse homem, as pernas dele pareciam que estavam ardendo em fogo. E da cintura para cima era como se fosse um metal reluzente, que os homens ali não conseguiam ver, porque eles não eram os profetas do Senhor. Mas Ezequiel conseguiu ter essa visão, e esse espírito levou, e Ezequiel viu como se fosse a mão daquele homem pegando pelos cabelos e levando ele entre o céu e a terra, e mostrando essa visão através do espírito. E ele viu a glória do Senhor como quando ele foi recebido, quando Deus o comissionou para ser profeta de Israel, lá na Babilônia. Porque ele estava no vale quando o Senhor apareceu para ele e chamando ele, que Ezequiel ia ser um sacerdote, e Deus chamou ele para ser profeta. Porque naquela época estavam vindo muitos profetas que não eram de Deus, eram profetas que se elegeram profetas e estavam falando coisas erradas, que estavam falando que aquele cativeiro ia durar poucos dias, pouco tempo, mas Deus já tinha mostrado a Jeremias antes que seria 70 anos. E ele mostrou, e ele levou ao templo através de uma visão, porque havia naquela época, a Babilônia veio a Israel, a Jerusalém e a Judá, levou a primeira leva de pessoas cativos, ela levou os nobres de Israel, que foi o rei, foi Daniel e mais aqueles, o Sidraque, Misaque e Abednego, foram levados nessa época. Na segunda invasão da Babilônia, que Ezequiel foi para a Babilônia. E depois teve uma terceira invasão, mas aí foi quando o rei Zedequias ele assumiu e se revoltou contra a Babilônia. Nabucodonosor veio, aí destruiu totalmente a cidade de Jerusalém e o templo. Essa visão ficou nesse meado entre a segunda e a terceira invasão, porque é o povo que ficou na cidade e adorava no templo. Mas o Senhor pegou e levou Ezequiel à porta do norte e pediu: olhe para o norte e você vai ver uma imagem que me causa ciúme, porque essa imagem ela tinha sido levada para o templo na época do rei Manassés, só que ela foi retirada do templo na reforma feita pelo rei Josias. Em algum período dessa época, após essa reforma, essa imagem voltou para o templo e o povo começou a adorar essa imagem. Não se fala que imagem é essa, mas cita em 2 Crônica 33, de 7 a 15, faz uma citação dessa imagem que estava no templo. Só que ela não era para estar ali. Alguém nesse meado de tempo voltou com essa imagem para o templo, para que o povo voltasse a adorar aquela imagem, sendo que não era para ser adorada. É a única pessoa que poderia ser adorado no templo, ainda mais no templo do Senhor, é o Deus Altíssimo, era o soberano Deus. E Deus pega e fala com Ezequiel: você está vendo o que o povo tem feito? Isso está me causando ciúme, mas eu vou te mostrar um pecado ainda mais detestável. Aí Deus leva Ezequiel ao muro do templo, e ali havia um buraco com uma passagem secreta que os pagãos ali tinham feito, que eram os anciões que estavam fazendo coisas erradas. E Deus manda ele cavar aquele buraco e entrar por aquele buraco. Ele entrou e achou esse lugar escondido e viu ali naquele lugar 70 homens, 70 anciões que teriam que estar naquele templo ali adorando o Senhor.
Mas eles estavam ali, eles pintaram a parede daquele local ali com bichos, com imagens que eram adoradoras, que o pessoal adorava aquilo ali, que eram impuras para Deus. E eles estavam ali adorando e colocando incenso. O incenso é sinal de culto. Então eles estavam cultuando aquele local ali. Eles estavam fazendo culto àquelas imagens que eles estavam adorando. E Deus mostrou. E no meio daquele povo, no meio daqueles 70 homens, estava Jazanias, filho de Safã. Não se fala muito desse Jazanias na Bíblia, só tem essa passagem. Não há muito estudo sobre ele. Mas ele parecia ser um dos líderes daquele negócio, tanto que ele estava no centro entre aqueles 70 pessoas. E eles estavam adorando aquilo ali. E Deus mostrou a Ezequiel e falou assim: está vendo o que eles estão fazendo? O que os anciões de Judá estão fazendo? E eles estão achando, Deus falando que eles estão achando que está escuro. Eles estão dizendo que Deus não está vendo, que nós estamos fazendo um escondido, e Ele não está vendo. E mau engano, que é no conhecimento humano deles, Deus não teria olhos em todos os lugares. E muitas das vezes nós humanos, alguns que ainda não conhecem a palavra de Deus, acham que os olhos de Deus não estão em tudo aquilo que se faz. Mas o salmista Davi vai falar que aonde ele vai, Deus estaria. Se ele fosse no céu, lá estaria. Se ele fosse nos confins da terra, lá Deus também estaria. Então quer dizer, aonde ele fosse, Deus estaria. Deus está onde nós vamos, onde nossos olhos estamos, ali também estão os olhos de Deus. Se os nossos olhos estão nas palavras do Senhor, nas coisas espirituais, os olhos de Deus estão ali nos espirituais, nos vigiando. Mas agora, se os nossos olhos estão na carne, estão nas coisas do mundo, os olhos de Deus estão ali naquela coisa do mundo que nós estamos olhando. E nós estamos trazendo condenação para nós mesmos, ao invés de estarmos adorando de forma correta. Esses homens não estavam adorando nem cultuando o Deus verdadeiro. Às vezes tem pessoas que não estão cultuando o Deus verdadeiro, estão deixando de cultuar o Deus de verdade, vão lá e se prostram diante de imagens, adoram imagens pagãs, coisa de imagem que não vai resolver em nada. E Deus também leva a Ezequiel a um local onde havia mulheres prostradas e chorando ao Deus Tamuz. Esse Deus Tamuz, ele era um deus dos sumérios, que foi introduzido ali. Ele era pelos sumérios um deus da fertilidade. Então eu creio que essas mulheres estavam orando ali para ser fértil, porque a mulher naquela época, se ela não fosse fértil, se ela não tivesse filhos, ela seria considerada uma mulher impura, uma mulher pecadora, uma mulher que estava sendo castigada por Deus. E elas estavam procurando um Deus, uma imagem de um Deus que não ajudaria elas da forma que elas precisavam. Se elas estavam ali adorando, porque ela precisava de algum milagre, mas que o único que poderia fazer um milagre na vida daquelas mulheres era o nosso Senhor, era o Deus Todo-Poderoso. E Deus olhava aquele livro assim: elas estão adorando coisas que são vãs. Então tem muita gente hoje passando por dificuldade e estão adorando coisas que não vão mudar as nossas vidas, coisas que não vão nos levar mais perto de Deus. E temos que estar buscando a vontade do Senhor, temos que estar mais próximo a Deus, prostrar diante de um Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor, através de Jesus Cristo. E um outro pecado que é totalmente, esse eu acho que é o cume do absurdo aqui nessa época aqui, que foi tinha 25 homens de costa para o altar do templo e prostrado, adorando o sol. E Deus vira assim: mas como eles podem adorar uma coisa que nem homem criou, que não foi homem, que foi feito por mão de homem? Porque o sol, tudo foi feito pela mão do Senhor. Eles estão adorando aquilo que Deus o criou, mas não estão adorando o Deus que criou aquilo. Eu vejo tanta gente hoje voltado, se eu olhar por aí, tem Deus da árvore, tem Deus do sol, Deus da terra, Deus do mar, e gente adorando esses deuses e esquecendo que o Deus que criou tudo isso foi o nosso Senhor Deus, através da palavra que Ele criou. Ele formou e criou tudo nele, para que nós pudéssemos usufruir dessas coisas,
para que o sol viesse nos aquecer durante o dia e nos dar luz para podermos caminharmos durante o dia. E à noite, a lua que reflete o sol. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E nós também temos que ter a luz para refletir a luz de Deus. Nós temos que refletir a luz de Deus, nós temos que ser como a lua, refletir a luz de Deus em nós, através de nossas vidas. E esse povo estava adorando o sol. E Deus disse assim: o que esse povo está fazendo? O que eu fiz para esse povo não me adorar como deveria me adorar? O que esse povo tem feito? Por que eles têm adorado o sol ao invés de adorar a mim? E por que tem muita gente hoje adorando coisas, gente, ídolos dessa terra, e ao invés de adorar a Deus, ainda mais num período como esse? E Deus foi bem claro aqui: eles estão adorando, não adianta orar depois, que eu não vou evitar a minha mão. Deus é bom, mas Ele é justo. Deus, Ele não deixa de pesar a mão dele sobre nós, se nós não andarmos de acordo com a vontade dele, se nós não deixarmos Deus direcionar a nossa vida. Esse povo esqueceu de deixar Deus direcionar a vida deles. Esse povo, Deus deixou a ira dele ir para cima do povo que ele tinha escolhido para ser o povo dele, para ser o povo separado dele. Deus permitiu isso. Deus às vezes permite passarmos por algumas coisas porque Ele quer nos corrigir, porque Ele quer nos mostrar algo diferente. Ele quer nos mostrar algo além daquilo que estamos vendo. Ainda mais nesses dias de hoje, que estamos um pouco mais restritos nas nossas casas, temos que estar mais voltados para as coisas do Senhor. Qual o propósito do Senhor de nos deixar nesses dias de quarentena? Qual o propósito do Senhor desse vírus? Tem tantos vírus aí que matam muito mais do que esse vírus que está hoje em dia. Mas esse vírus de agora, ele teve um propósito, de deixar todo mundo recolhido aos seus lares, não para ficar o dia inteiro numa televisão, num jogo, numa Netflix, mas sim ter aquele momento voltado para o Senhor, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para estar na obra do Senhor, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida, para que eu possa alcançar a vida de outros irmãos, para que eu possa ajudar outros irmãos que às vezes estão passando por dificuldades espirituais, dificuldades da saúde, dificuldades físicas, na alma. Pessoas às vezes estão recolhidas dentro de casa, mas continuam sozinhas, porque a família está ou no celular, ou está na televisão, ou está no jogo. Mas Deus às vezes colocou esse propósito para nós estarmos reunidos juntos com nossos familiares para adorarmos o Senhor, e não adorarmos em escuridão, como esse povo estava adorando, achando que estava escondendo de Deus, e não estava. É assim que a palavra do Senhor falou sobre mim nesse capítulo 8 aqui, que Deus mostrou a Ezequiel que o povo falou assim: está vendo? Vocês estão no cativeiro porque vocês não estão andando conforme a minha vontade. Vocês estão sendo levados cativos por causa disso, e vocês não têm que olhar para os profetas pagãos que estão nascendo no meio desse povo na Babilônia, porque eles estão falando coisas que não é de Deus. Então Deus mostra a Ezequiel foi um dos profetas que teve mais visão de Deus, foi Ezequiel na Bíblia. Nenhum, acho que o outro profeta teve tanta visão do Senhor como Ezequiel teve. Ezequiel viu o trono do Senhor, Ezequiel viu os anjos do Senhor abaixo do trono do Senhor. Então, quer dizer, Ezequiel era para ser um sacerdote. Deus comissionou ele para ser um profeta, porque ele precisava de um homem como Ezequiel, um homem fiel como Ezequiel, para proclamar a palavra do Senhor. Hoje, Deus está precisando de profetas fiéis dentro dos seus lares. Vocês não precisam do pastor, vocês não precisam. Claro que o pastor vai te ajudar, mas você pastoreia a sua casa, varão. Você é o pastor da sua casa, você é o profeta da sua casa. Deus quer levantar você para ser o profeta do seu lar.
Você que vai auxiliar a sua família, os seus filhos, a sua esposa, andar de acordo com a palavra de Deus. Vá de acordo com a palavra do Senhor. Não deixe isso se afastar na vida de vocês. É essa palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje, que ela possa alcançar e falar aos corações de vocês, como Deus falou no meu coração, como Deus tem falado aos nossos corações nesses dias, que devemos nos manter firmes e não adorar deuses que não são de Deus, deuses que são pagãos para Deus. Vamos adorar o único Deus e verdadeiro, que Deus antes ele habitava no templo, hoje ele habita em nós. O véu se rasgou e Deus não adianta buscar Deus no templo. O templo é só um lugar onde nós encontramos para cultuar a um Deus, para agradecer aquilo que Deus tem feito. Mas o nosso culto verdadeiro é dentro de nós, é com as nossas atitudes, é com as nossas vidas, é de acordo com aquilo que nós temos feito. Esse é o nosso culto racional que Paulo diz. Nós não precisamos estar no templo todos os dias para adorar o Senhor. Nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos um Deus que mora dentro de nós. O Espírito Santo é o Deus da Trindade do Senhor. Então ele mora dentro de nós. Jesus foi e nos deu o ajudador, um Deus que nos ajuda todo dia, a todo momento. Fale com o Espírito Santo, busque a Ele o direcionamento da sua vida, deixe Ele falar ao seu coração. Essa é a palavra que Deus colocou. Fica na paz, em nome de Jesus. Em 17 de setembro, no 6º ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante à de um homem. Da cintura para baixo, parecia uma chama ardente, e da cintura para cima, tinha aparência de âmbar reluzente.